Olá, os alunos e alunas de prática penal. Nós então dando continuidade aí ao nosso conteúdo, nessa aula nós vamos trabalhar com vocês as peças cabíveis, as peças processuais cabíveis durante a fase de instrução processual, desde o ajuizamento da ação até a sentença. E só para relembrar, no nosso último encontro, eu conversei com vocês, eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês a respeito dos procedimentos. Então nós fizemos ali um apanhado geral, um resumo geral dos procedimentos em espécie. Vimos lá o procedimento comum ordinário, o procedimento comum sumário, o procedimento sumaríssimo e vimos também o procedimento do júri, certo? De uma forma ali, ainda que de uma forma resumida, e além de ver, de passar aí por esses procedimentos, em cada fase eu tive a oportunidade de comentar com vocês as peças cabíveis. Bom, então resumidamente, na fase de instrução probatória, ou seja, do ajuizamento da ação até a sentença, vocês, na prova de exame de ordem, podem ser cobrados em três peças, ok? Então, é preciso a gente conhecer os procedimentos para, a partir daí, a gente conseguir identificar, no caso concreto, qual peça está sendo exigida pelo examinador, perfeito? Bom, então, em resumo, as peças que vão poder cair para vocês queixa-crime, ok? Depois, resposta à acusação ou defesa preliminar, que a gente vai ver na aula de hoje a diferença entre resposta à acusação e defesa preliminar, e, por fim, memoriais. Ok? Então, essas são as peças que vão poder cair para vocês, certo? Então, o objetivo dessa nossa aula é trabalhar o fundamento jurídico de cada uma dessas peças e identificar em qual momento processual essa peça terá cabimento. Perfeito? Bom, além disso, eu pretendo ainda, hoje, trabalhar com vocês, pelo menos no início aí, a teoria geral dos recursos e começar a trabalhar também, conversar com vocês sobre os recursos em espécie. Perfeito? Então aí, a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Perfeito? Bom, então vamos começar com a queixa-crime, ok? Bom, como já dito em outras oportunidades, a queixa-crime aqui no processo criminal, ela é a petição inicial. É através da queixa-crime que nós teremos, então, início à ação penal privada. Perfeito? Então, por essência, a queixa-crime tem cabimento nas ações penais de iniciativa privada. Perfeito? Então, por excelência, a queixa-crime tem cabimento nas ações penais de iniciativa privada. E o fundamento jurídico, ou seja, o fundamento que você vai ter que utilizar, vai ter que citar esse artigo de lei na sua peça, na hora de exame de ordem, vai ser então o artigo 41, ok? Artigo 41, cumulado com o artigo 30 do Código de Processo Penal. Então vamos então fazer uma leitura desses dois dispositivos e comentar com vocês a respeito desses dois dispositivos um pouco, ok? Então artigo 41 e artigo 30 do Código de Processo Penal são os dois fundamentos que vocês deverão invocar, ok? Para a peça, a queixa-crime de vocês, perfeito? Vamos lá então ao artigo 41, que trata ali da denúncia ou da queixa-crime. Vamos lá. Artigo 41 tem a seguinte redação: a denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então vamos primeiro com o artigo 41. Então, pessoal, o artigo 41 ele diz para nós, ele traz para nós, na verdade, quais são os fundamentos da queixa-crime. E aí o artigo 41 vai dizer o seguinte: olha, a queixa-crime deve conter o relato dos fatos do fato criminoso. Então, você, ao elaborar a sua queixa-crime, você vai iniciar o quê? Com a narrativa dos fatos. Dos fatos. Você vai narrar, então, o fato criminoso. Além disso, a queixa-crime exige que você identifique o réu, identifique, então, o querelado. Lembrando que nas ações penais privadas, o autor da ação penal recebe o nome de querelante e o réu na ação penal recebe o nome de querelado. Então você vai ter que, na sua queixa-crime, identificar o querelado. E certamente, com certeza,
o examinador vai trazer na sua prova, vai trazer na questão, lá no enunciado da questão, a identificação de quem é o possível autor do fato, ok? Então você já vai ter ali as informações, então você vai identificar, então fulano de tal, enfim, então é a identificação do querelado. Bom, a narrativa dos fatos, identificação do querelado e mais. Você precisará descrever na sua queixa-crime, ok? As circunstâncias em que o crime ocorreu e mais ainda, você vai ter que classificar o crime, ou seja, tipificar a conduta. Você vai ter que colocar na sua peça de queixa-crime qual foi a conduta praticada por esse indivíduo, ou seja, qual é o dispositivo legal que se aplica à espécie. Se é um crime de furto, artigo 155. Se é um crime de roubo, artigo 157. Se é uma tentativa de homicídio, artigo 121, ok? Então você vai ter que dizer ali qual é o dispositivo legal que se enquadra aquela situação fática praticada pelo indivíduo, que você narrou anteriormente, perfeito? Então, atenção, o fundamento da queixa-crime é o artigo 41 e artigo 30 do Código de Processo Penal. Então, os requisitos da queixa-crime estão lá no artigo 41. Mas, cuidado, a queixa-crime, além dos requisitos do artigo 41, ela exige um requisito específico. Na verdade, a parte da doutrina identifica esse elemento como uma condição de procedibilidade, uma questão de procedibilidade formal da queixa-crime, sem a qual a queixa-crime não será aceita pelo juiz, perfeito? E qual é, então, esse elemento essencial? É a procuração com poderes específicos. Atenção, a queixa-crime só pode ser formulada pelo advogado, pelo defensor, que possui uma procuração com poderes específicos. Digo melhor, o cliente, o ofendido, ao ajuizar uma ação penal privada, ele precisa estar acompanhado de um advogado. E mais de estar acompanhado por advogado, ele precisa outorgar a esse advogado uma procuração com poderes especiais. Então, como que isso vai ser aplicado na sua prova? Na sua prova, então, você vai colocar fulano de tal, a classificação dele, por meio de seu advogado, vírgula, com procuração em poderes especiais, em anexo, ponto. Então você tem que colocar na sua petição, lá então naquela parte introdutória da sua petição, que o defensor, que o advogado tem procuração com poderes especiais, ok? E como que então é feita essa procuração com poderes especiais para o ajuizamento da queixa-crime? Essa procuração, ela deve trazer obrigatoriamente a narrativa dos fatos de uma forma resumida. Por exemplo, fulano de tal outorga os poderes ao doutor fulano de tal para os fins de ajuizamento de queixa-crime em face de, em razão dos seguintes fatos, e, resumidamente, narrar os fatos. Essa, então, é a procuração com poderes especiais para o ajuizamento da queixa-crime. Sem ela, a queixa-crime não será aceita, a petição ela vai ser rejeitada, a queixa-crime será rejeitada. Então, muito atenção para essa questão fundamental na hora de exame de ordem, na hora então que você se deparar com uma questão na sua segunda fase da ordem e vai ter ali então a queixa-crime. Perfeito? Vamos lá então agora ler o artigo 30, porque eu disse para vocês que o fundamento da queixa-crime está então no artigo 41 e no artigo 30, perfeito? Então vamos lá então ler e tentar entender o artigo 30. O artigo 30 diz o seguinte: ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Então veja, o artigo 30 diz que de quem é a competência para o ajuizamento de uma ação penal privada, do ofendido ou do seu representante legal, ou ainda, quem tiver qualidade para representá-lo. Imagine que o menor, ele não tem ali capacidade, ele não tem capacidade para estar em juízo, então ele não tem capacidade processual plena, então ele precisa estar acompanhado do seu representante legal, do seu genitor, da sua mãe, da sua avó, enfim, da pessoa que é responsável por esse menor de idade, perfeito? Então o artigo 30 diz, são então legítimos para ajuizar a ação penal privada a vítima, ok? Os seus representantes legais e também os seus herdeiros, enfim, os seus sucessores, ok? Então, atenção para o artigo 30, isso é muito importante para nós aqui, beleza? Então, ação penal privada, queixa-crime, artigo 41 e artigo 30,
Ok? Bom, então, além da ação penal privada pura, de iniciativa privada, a simples, né, por assim dizer, a que nós estamos mais acostumados, nós também temos a ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Ok? Veja, o Ministério Público, pessoal, é o autor da ação penal pública sempre. O artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, diz que compete ao Ministério Público exercer a acusação. Então, o órgão de acusação é o Ministério Público. Então, nas ações penais públicas incondicionadas e também nas ações penais públicas condicionadas à representação, a iniciativa processual é do Ministério Público, a iniciativa acusatória é do Ministério Público. Mas o Ministério Público ele tem prazos em lei para ajuizar essa ação penal, ok? Então, quando o réu estiver preso, o Ministério Público tem 5 dias para oferecer a denúncia. Quando o réu estiver solto, o Ministério Público tem 15 dias para oferecer denúncia. Guardem então esses prazos. 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Então, se escoado esse prazo que o Ministério Público tem para ajuizar a ação e o Ministério Público não faz, ok? Se o Ministério Público não faz dentro do prazo que a lei lhe confere, nesse momento nasce a possibilidade da vítima ou dos seus representantes legais ou dos seus sucessores substituírem a iniciativa processual do Ministério Público e oferecerem uma queixa-crime subsidiária. Então, atenção, o que nós estamos falando aqui agora, a segunda peça que nós estamos trabalhando com vocês é a queixa-crime subsidiária. Quando então que a queixa-crime vai ter cabimento? Nas ações penais de iniciativa privada subsidiária da pública. Então, quando nós tivermos uma inércia do órgão ministerial, caberá então o ajuizamento de uma ação de iniciativa privada subsidiária da pública. E qual é então a petição, ok? Na verdade, o instrumento que eu vou me valer para dar início a essa ação de iniciativa privada subsidiária da pública é a queixa-crime. Mas atenção, pessoal, muita atenção. Aqui, na queixa-crime subsidiária da denúncia, na ação penal pública, na ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, ok? O fundamento jurídico é diferente. Então vamos anotar? Fundamento jurídico para queixa-crime, ok? Para queixa-crime subsidiária da denúncia é o artigo 41, cumulado com o artigo 29 do Código de Processo Penal. Então, o artigo 41, como eu já expliquei anteriormente, ele traz ali os requisitos formais da petição inicial da queixa-crime, perfeito? Logo, atendido então aqueles requisitos, a queixa-crime será aceita. Além disso, ok? Além disso, aqui na queixa-crime subsidiária da denúncia, o outro fundamento é o artigo 29 do Código de Processo Penal. Olha o que diz então o artigo 29 do Código de Processo Penal. O artigo 29 vai dizer o seguinte: será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então o artigo 29 está dizendo o seguinte, olha, a vítima, na inércia do Ministério Público, pode ajuizar a ação penal substituindo a iniciativa acusatória do Ministério Público. Atenção, além do artigo 41 e além do artigo 29, a sua peça de queixa-crime subsidiária da denúncia também vai ter por fundamento o artigo 5º, inciso, atenção, artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal, perfeito? Então nós vamos ter artigo 41 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 29 do Código de Processo Penal e o artigo 5º, inciso 59 do Código de Processo Penal. Esses são, então, os fundamentos jurídicos da sua queixa-crime subsidiária da denúncia. Perfeito? Então, finalizamos as duas peças que dão início ao processo criminal. Vamos, então, agora, avançando na nossa linha do tempo do processo, trabalhar, então, com as peças defensivas. Perfeito? Bom, após então feita o recebimento da denúncia, o juiz vai então, nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, se não for o caso de rejeição, que ele fundamentaria em qualquer daquelas hipóteses do 395, ele vai então determinar a citação, ok? Ele vai determinar a citação do réu
para que o réu, ok, apresente a sua resposta à acusação, ok? Então, após o recebimento da denúncia ou da queixa, o juiz dá um despacho determinando a citação do réu, ok? E concedendo a ele prazo para que ele possa oferecer a sua defesa, perfeito? Bom, então vamos primeiro aqui trabalhar, pessoal, com a primeira peça defensiva, que é a resposta à acusação no rito comum ordinário e no rito sumário, perfeito? Então, no rito comum ordinário e no rito sumário, o fundamento jurídico ele vai ser, então, exatamente o mesmo, ok? Veja, então nós vamos encontrar o fundamento jurídico da resposta à acusação no artigo 396 e no artigo 396-A do Código de Processo Penal. Vamos lá, então, ler esses dois dispositivos e comentá-los com vocês. Artigo 396 e artigo 396-A do Código de Processo Penal. O primeiro artigo, então, 396, ele tem a seguinte redação. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar, liminarmente receberá e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 dias. Seguindo, o artigo 396-A vai dizer o seguinte, vamos lá para o artigo agora 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação quando necessário. Então vamos lá, então atenção, o artigo 396 diz, recebida então a denúncia ou a queixa e não sendo hipótese de rejeição, o juiz então vai citar o réu para que ele ofereça a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Então atenção, qual é o prazo concedido para o oferecimento da defesa? 10 dias. E atenção, outra questão muito importante. Aqui no processo penal, diferente daquilo que acontece no processo civil, o prazo para a defesa não começa a contar da juntada do mandado nos autos. Lá no processo civil, o prazo processual tem por início, a sua contagem tem como marco inicial, ok? A juntada do mandado de citação cumprido nos autos. Então, quando o oficial de justiça junta nos autos o mandado de citação cumprido, ali então teremos início para o prazo para a contestação lá no processo civil. Aqui no processo criminal não. A resposta à acusação ela deve ser dada dentro do prazo de 10 dias a contar do dia em que o réu foi intimado pessoalmente, ok? Então, a partir da notificação do réu, a partir da formalização da citação, quando ele recebe o mandado, ele assina então esse mandado, ok? Ali então já está dado início então a contagem do prazo para o oferecimento dessa defesa, perfeito? Bom, outra coisa importante de mencionar aqui é que no processo criminal, os prazos eles contam-se então em dias corridos, eles não são contados em dias úteis. Portanto, o prazo no processo penal conta em dias corridos e o prazo para a defesa se dará a partir do momento da efetivação da citação, que se dá então a partir da comunicação pessoal, não da juntada nos autos, diferente, portanto, do que acontece lá no processo civil. Perfeito? Então, o artigo 396 e artigo 396-A são os fundamentos aí da resposta à acusação. Falando um pouquinho sobre o artigo 396-A, o artigo 396-A vai dizer o seguinte: na resposta, o acusado pode arguir preliminares e alegar tudo que for de interesse à sua defesa. Vamos lá. E aí eu quero chamar a atenção, se porventura você que está me assistindo, me ouvindo, tem a prática criminal, você já trabalha no escritório de advocacia, que atua na área criminal, ou você trabalha em defensoria pública, que você faz defesas lá, você deve notar que, na prática, é pouco comum os defensores, os advogados, fazerem uma defesa muito longa, fazerem uma defesa prolixa, fazerem uma defesa, enfim, exaurir todas as suas teses defensivas na resposta à acusação. Geralmente, na prática, isso eu faço também. O que eu costumo fazer? Eu faço uma defesa dizendo o seguinte: olha, a acusação não deve prosperar e a inocência do réu será comprovada ao longo da instrução. Razão pela qual me reservo ao direito de exaurir a tese defensiva em sede de alegações finais. E então isso é o que na prática a maioria dos advogados criminais
criminalistas fazem, ok? Mas atenção, na sua prova, no seu exame de ordem, você não vai fazer isso. No seu exame de ordem, o examinador quer que você ali possa então explorar todas as teses defensivas. Então a sua resposta à acusação, ela vai estar estruturada da seguinte forma: dos fatos, o resumo dos fatos, perfeito? Depois, nós vamos então vir para a fundamentação jurídica do direito. No direito, você vai abrir um outro tópico dizendo das preliminares. Então, se você tiver alguma preliminar a alegar, o momento é na contestação, ok? Vamos supor que tenha ocorrido alguma nulidade entre o recebimento da denúncia até o oferecimento da resposta à acusação. Vamos imaginar que aconteceu uma nulidade, ou vamos imaginar que existe alguma prova produzida no inquérito policial, ok? Que foi produzida no inquérito policial, que ela foi feita de forma absolutamente nula. Imaginem uma busca e apreensão feita no inquérito policial, ok? Sem mandado de busca e apreensão. Os policiais, enfim, os agentes da lei entram no domicílio do seu cliente sem um mandado de busca e apreensão, perfeito? Logo, essa prova encontrada no domicílio dele, ela é ilícita. Por quê? Porque houve uma violação ao domicílio. O domicílio ele é inviolável. Nele só pode entrar quem tiver mandado judicial, uma ordem de busca e apreensão, uma ordem de prisão, ok? Então, atenção. Imagine essa situação. Então você vai preliminarmente arguir o seguinte: da nulidade, você vai arguir lá então da nulidade das provas, na verdade, da ilegalidade das provas. Você pode alegar, por exemplo, a ausência de justa causa na sua resposta à acusação, da ausência de justa causa. Por quê? Porque os elementos do inquérito policial e que deram ensejo a essa denúncia, eles foram obtidos de forma ilícita. Então, se eu conseguir o reconhecimento da ilicitude dessa diligência feita em sede de inquérito policial, certamente nós não teremos justa causa para a ação penal. E aí nós teremos uma hipótese de absolvição sumária, ok? Então, atenção, preliminares, ok? Exauridas todas as preliminares, nós vamos então fazer as defesas de mérito. E aí fica a dica para vocês. Na defesa de mérito, você vai começar sempre com a sua tese mais forte, ok? Então, pode acontecer num caso que você vai ter duas teses principais. Okay? Então essas duas teses principais, que são as teses mais fortes, você vai colocar elas primeiro na sua petição. Okay? Em seguida, você vem com as suas teses subsidiárias, as suas teses, por assim dizer, mais fracas. Okay? Então sempre, na sua resposta à acusação, primeiro, vá trabalhar com os elementos do crime. Okay? A tipicidade, a consumação, verifica se ali de fato houve a consumação, se há os elementos da tipicidade do crime, se existe ou se não existe uma causa de excludente de ilicitude. Então você vai analisar então primeiro os elementos do crime a partir da teoria do crime. Depois disso então você vai buscar outras teses alternativas, ok? Outras teses alternativas, como, por exemplo, a absolvição por ausência de provas. Depois você vai poder vir trabalhar com uma eventual atenuante, enfim, uma redução de pena, vai também tentar desqualificar a eventual qualificadora do crime que tenha sido imputado ali no exemplo dado, na questão, enfim. Então você vai poder trabalhar sempre com a tese principal e depois com as teses subsidiárias, ok? Bom, superado então, essa foi então a resposta à acusação, ok? Pelo rito comum ordinário. Antes de eu avançar com vocês, importante que ao final da sua resposta à acusação, pessoal, sempre vocês têm que concluir ali com os pedidos de acordo com aquilo que você que você fundamentou. Então, se você trabalhou com a tese de negativa de autoria, você vai pedir absolvição, ok? Se você trabalhou com a tese de excludente de ilicitude, você vai pedir também ali a absolvição, o reconhecimento da excludente de ilicitude e a absolvição. Se você trabalhou tão somente com uma tese para afastar qualificadores, enfim, o réu ele é confesso, então você vai, ao final, requerer o quê? Que sejam, então, decotadas as qualificadoras, que não cabe a qualificadora A, a qualificadora B, enfim, você deve colocar lá ao final nos seus pedidos. Também ali, pessoal, ao final da resposta à acusação, muito importante, vocês devem colocar o rol de testemunhas, ok? Atenção, no exame de ordem você deve colocar o rol de testemunhas. Como você vai colocar rol de testemunhas? Vai colocar lá, testemunha 1, 3 pontinhos, testemunha 2, 3 pontinhos, testemunha 3,
3 pontinhos. E aí então você finalizou a sua petição. Lembrando sempre, não se identifiquem de forma alguma. Na sua prova de segunda fase do exame de ordem, você não deve se identificar na peça, perfeito? Não se identifica. Não inventa nome para testemunha. Se o enunciado trouxer para você o nome das testemunhas, você vai colocar o nome das testemunhas conforme o enunciado trouxe. Se o enunciado não trouxer nada, não inventa, cara, não inventa, não vai colocar coisa que não está ali, porque o examinador pode entender que isso foi uma tentativa de se identificar, de burlar o edital. Portanto, então, você pode ali ter a sua prova zerada, porque você simplesmente inventou um nome para uma testemunha que não existia ali no enunciado. Então, muito cuidado com isso, ok? Avançando, vamos tratar agora da resposta à acusação, ok? No rito especial do júri. Okay? Lembrando que o procedimento do júri, como eu já disse na aula passada, ele é um sistema bifásico, ok? Então na primeira fase nós vamos ter ali o sumário de culpa, a instrução prévia, e no segundo momento nós vamos ter então o julgamento em plenário de júri, perfeito? Nesse primeiro momento, então, na resposta à acusação, o fundamento jurídico é o artigo 406 do Código de Processo Penal. Então, atenção, o fundamento jurídico da sua peça de resposta à acusação no tribunal de júri é artigo 406 do Código de Processo Penal. Vamos ler o artigo 406 do Código de Processo Penal e comentar com ele, comentar com vocês a respeito dele. O artigo 406 diz o seguinte: o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, o artigo 406 traz o fundamento da resposta à acusação no tribunal de júri. Prazo, mais uma vez, é de 10 dias. Lembrando que, a respeito do rol de testemunhas, tanto no procedimento como ordinário, quanto no procedimento do júri, o número de testemunhas é 8 testemunhas. Procedimento como ordinário, 8 testemunhas. Procedimento do júri, na primeira fase, 8 testemunhas, perfeito? Procedimento de júri em plenário, 5 testemunhas. Atenção, procedimento comum ordinário, 8 testemunhas, ok? Procedimento do júri, na primeira fase, 8 testemunhas. Procedimento de júri, plenário de júri, 5 testemunhas. Procedimento sumário, qual é o número de testemunhas? 5 testemunhas também. Procedimento sumaríssimo, número de 3 testemunhas. Guardem essas informações, elas são muito importantes, ok? Então, o artigo 406 do Código de Processo Penal é o nosso fundamento jurídico para o rito especial do júri, para a resposta à acusação no rito especial do júri. Perfeito? Então, nós vamos ter resposta à acusação no procedimento comum ordinário sumário, vamos ter a resposta à acusação no procedimento do júri. Queridos, além da resposta à acusação, nós temos também aí uma terceira peça, ok, defensiva, que é a defesa preliminar. E muito cuidado, não confundam, atenção, não confundam resposta à acusação, defesa prévia com defesa preliminar, são coisas absolutamente diferentes, ok? A resposta à acusação, ela é cabível no procedimento comum ordinário, no procedimento comum sumário, no procedimento comum sumaríssimo. Por quê? Porque já foi recebida a denúncia, e aí então agora nós temos a resposta à acusação. Então, a resposta à acusação é diferente da defesa preliminar. Em que consiste a defesa preliminar? A defesa preliminar, pessoal, é uma defesa que é feita com a finalidade de evitar que o juiz receba a ação, receba a denúncia, receba a queixa. Então nós temos procedimentos que, em vez de nós termos diretamente a citação para o réu apresentar a sua defesa, nós vamos ter, num primeiro momento aí, a notificação, olha que importante, diferente, ok? A notificação, a intimação para que o réu, ok? Para que o acusado possa oferecer a sua defesa preliminar. E só depois do oferecimento dessa defesa preliminar é que o juiz vai verificar se ele vai receber ou ele vai rejeitar aquela denúncia, ok? Então, quando será cabível a defesa preliminar? Vamos lá, primeira hipótese é no procedimento especial dos crimes funcionais, ok? Previsto lá no artigo 514 do Código de Processo Penal, ok? Então, os crimes funcionais, eles então serão julgados por um rito próprio, os crimes cometidos pelos servidores públicos contra a administração pública, perfeito? Vamos lá então entender o que diz o artigo 514 do Código de Processo Penal.
o artigo 514 diz o seguinte, o artigo 514 do Código de Processo Penal, nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou a queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Então, atenção, o prazo para a defesa preliminar no procedimento especial, atenção, o prazo para a defesa preliminar no procedimento especial dos crimes funcionais cometidos pelos servidores públicos, ok? É de 15 dias, ok? De 15 dias, portanto, o prazo aí para o oferecimento da defesa preliminar no procedimento especial dos crimes cometidos pelos funcionários públicos contra então o poder público, ok? Então vamos lá agora, pessoal, trabalhar com a segunda hipótese de defesa preliminar, ok? Vamos lá então para a segunda hipótese de defesa preliminar, que está lá, pessoal, na lei 11.343. Vamos lá, lei 11.343, que é a lei que trata então ali, então a lei que trata da lei de drogas, ok? O procedimento da lei de drogas, perfeito? E aí o artigo 55, pessoal, dessa lei vai dizer o seguinte, vamos lá para o artigo 55 da lei 11.343 de 2006, ok? 11.343 de 2006. Essa lei vai dizer o seguinte no seu artigo 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias, perfeito? Então essa defesa prévia, essa defesa preliminar aí, do artigo 55 da lei 11.343, ela é no prazo então de 10 dias, então muito cuidado. A defesa prévia, a defesa preliminar feita no procedimento especial dos crimes cometidos pelos servidores públicos, ok? Ela então terá o prazo de 15 dias. Já essa defesa preliminar, ok? Ela então será feita no prazo de 10 dias na lei de drogas. No artigo 55 da lei de drogas estabelece então um prazo de 10 dias. Então veja que a lei fala em notificação para o oferecimento dessa defesa preliminar. Então, qual é a diferença da resposta à acusação para a defesa preliminar? Na defesa preliminar, você não vai trabalhar com matéria de mérito, ok? Então, na defesa preliminar da lei de drogas, ou seja, também no procedimento especial de responsabilização dos funcionários públicos pelos crimes funcionais, ali você não vai fazer defesa de mérito, você vai fazer a defesa tão somente processual. Você vai buscar, na sua defesa preliminar, atacar, ok, os fundamentos, os requisitos de existência do processo, as condições da ação penal. Você vai dizer, por exemplo, que não existe justa causa para a ação penal. Você vai dizer, por exemplo, que há uma incompetência jurisdicional para julgar aquele crime. Enfim, você vai então buscar ali atacar, ok, a acusação não no seu mérito, e sim na sua forma. Você vai buscar então buscar provocar no juiz uma decisão de rejeição da denúncia. Mas, se após oferecida aí a defesa preliminar, ok, após oferecida a defesa preliminar, o juiz optar por receber essa denúncia, o que nós teremos em seguida, o juiz determinará agora sim a citação para que você ofereça a sua defesa, para que o réu ofereça a defesa. Então, feita então essa distinção, muito cuidado. A defesa, a resposta à acusação, ela não se confunde com a defesa preliminar. Essa defesa preliminar, lá do artigo 55 da Lei 11.343 de 2006 e o artigo 514 do Código de Processo Penal. Não confunda. Uma tem por finalidade atacar o mérito da acusação, ok? Porque a denúncia ela já foi recebida. A outra tem por finalidade atacar os pressupostos processuais do processo, ou seja, extinguir a ação, matar ali antes que o juiz receba a denúncia ou a queixa. Então, o juízo de admissibilidade nos procedimentos especiais que cabem à defesa preliminar, ele é feito depois da defesa preliminar. Então, o juiz só vai receber a denúncia ou a queixa depois de oferecida a defesa preliminar. Perfeito? Bom, por fim, e agora já concluindo,
com a fundamentação jurídica das nossas peças cabíveis em fase de instrução processual, nós vamos ter as alegações finais, ok? Vamos ter as alegações finais. Pessoal, em regra, no ordenamento jurídico brasileiro, em razão do princípio da oralidade, as alegações elas devem ser sempre orais, ok? Essas alegações finais deveriam ser sempre orais. Mas é comum na prática que os juízes substituam as alegações finais, os debates orais em audiência, por memoriais escritos. Ok? Então, a peça que pode cair na sua prova de OAB também é alegações finais em forma de memoriais escritos, ou, resumidamente, memoriais escritos, ok? Então, por fim, vamos finalizando aí. A última peça cabível aqui nessa fase de instrução processual é justamente as alegações finais. Vamos então entender o que em que consiste as alegações finais. Pessoal, depois de oferecida a denúncia, feita a resposta à acusação, feita a análise da possibilidade de absolvição sumária, feita então a audiência, ouvidas as testemunhas, ouvida a vítima, feita os esclarecimentos com peritos, enfim, reconhecimento de pessoas e coisas, a realização de diligências, enfim, depois de finalizada a instrução processual, o juiz vai conceder para as partes, primeiro para a acusação e depois para a defesa, atenção, a defesa sempre vai falar para o último no processo penal, primeiro para a acusação, depois para a defesa, o juiz vai conceder o prazo, vai conceder a eles a palavra para que defesa e acusação possam arguir as suas teses finais, possam concluir o processo, apresentar por derradeiro todos os seus argumentos fáticos e jurídicos. Então, atenção, as alegações finais é o momento processual onde, por derradeiro, serão apresentados todos os fundamentos fáticos e jurídicos. Depois disso aí, nós não vamos mais poder rediscutir, ok? Eventual questão que você possa ter passado desapercebido. Logicamente, que o recurso de apelação tem um efeito amplo, então posso levar toda a matéria, mas é importante que você possa exaurir toda a sua tese defensiva em memoriais. Até porque existe a proibição de inovação em um eventual recurso. Ou seja, eu não posso trazer uma nova tese em sede de recurso. Então, o momento processual onde você vai ter que exaurir totalmente todas as suas teses, ok? É justamente no momento de apresentação dos memoriais escritos, ok? Porque no recurso de apelação ou em qualquer outro recurso eu não posso inovar, eu não posso trazer tese jurídica nova. Perfeito? Vamos lá então. Qual é o fundamento jurídico das alegações finais? Ok? No rito comum ordinário, as alegações finais têm por fundamento artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, traz ali o fundamento dos memoriais das alegações finais escritas no procedimento comum ordinário. Vamos lá então ler e comentar o artigo 403. Ok? Artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. O parágrafo 3º do artigo 403 diz o seguinte: o juiz, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes no prazo de 5 dias, sucessivamente, para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá prazo de 10 dias para proferir sentença. Então, o parágrafo 3º do artigo 403 diz que o juiz concederá prazo, ok, de 5 dias, atenção, prazos sucessivos, ou seja, primeiro a acusação fala, depois a defesa fala, então no prazo de 5 dias, perfeito? Para o oferecimento das defesas. Repito, e lá também nas alegações finais, memoriais, eu vou exaurir todo o meu conteúdo defensivo. Então, se tiver alguma nulidade ocorrida durante a instrução, durante o processo, eu vou arguir em preliminar. Qualquer questão, por exemplo, houve o indeferimento de uma testemunha no curso do processo, você arrolou uma testemunha e o juiz, então, ele indeferiu, ok? Qual é o momento oportuno para eu alegar essa nulidade? Lá em memoriais. Então, lá em memoriais eu vou alegar preliminar da nulidade em razão do cerceamento de defesa, por exemplo. Você vai dizer, olha, foi arrolada uma testemunha que era importante para a elucidação dos fatos e, não obstante a sua importância, o magistrado indeferiu a oitiva dessa testemunha. Então está claro, está evidente o cerceamento de defesa. Então aí você vai arguir em sede preliminar todas as suas preliminares ali no início então dos seus memoriais. E depois então você vai vir com a defesa de mérito. Exatamente como você fez na sua resposta à acusação. As teses fortes
e depois as teses subsidiárias, finalizando então com os pedidos. Então, fatos, fundamentos jurídicos, em fundamentos jurídicos preliminares, defesa de mérito e conclusão com os pedidos. Simples, ok? Não invente dados, ok? Trabalhe então com o básico. Então faça o básico muito bem feito. É isso que você precisa para passar no exame de ordem. Faça o básico de uma forma muito bem feita, perfeito? Por fim, vamos falar das alegações finais, perfeito? Vamos tratar agora das alegações finais no rito especial do júri, ok? O artigo 411, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que traz ali o fundamento das alegações finais no rito do júri. Então, atenção, se na sua questão cair memoriais, atente para qual o rito processual, qual o procedimento que é o adequado. Se for o procedimento comum ordinário, será então artigo 403, parágrafo 3º. Se for o procedimento do júri, artigo 411, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Ok, pessoal? Bom, então essas são as peças, ok? As peças incidentais cabíveis aí em sede de ação penal, do início da ação. Então nós vimos ali o momento do início da ação, a denúncia, a queixa-crime, até a sentença. Então, terminado então apresentados os memoriais, o processo vai para o juiz, que por lei teria aí o prazo de 10 dias para sentenciar, ok? Meus queridos, muito obrigado. Estou à disposição de vocês pelos meus canais de comunicação. Espero que vocês tenham gostado da aula e logo mais nos vemos. Um abraço a todos. Tchau, tchau.